Você sabe? 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 Você sabe? Olá, seguidores do canal TV Semas, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai resolver a questão 6, que envolve noções de estatística, especificamente gráficos. É um assunto muito importante, então fica até o final do vídeo, mas não esqueça de deixar o seu joinha. Então, dando continuidade à nossa resolução da avaliação diagnóstica SAB, vamos hoje resolver a questão 6, que envolve estatística, especificamente em gráficos. Então, aqui nós temos estatística. Vamos ver a definição. A estatística é um campo da matemática que se dedica, entre outros objetivos, à realização de pesquisas e ao tratamento de dados coletados, como na organização de informações por meio de diferentes recursos, listas, tabelas, gráficos, entre outros. Então, na estatística, o primeiro passo é fazer a pesquisa, coletar os dados e depois tabular, seja em gráficos, tabelas. Então, por isso que a estatística é muito importante na matemática para tomar decisões, argumentar ou lidar com informações. Aqui nós temos a imagem de uma listazinha. Quem nunca fez uma lista de supermercado, né? Aqui nós temos uma imagem de uma tabela periódica. Aqui nós temos a imagem de gráficos. Observe que nós temos vários tipos de gráficos aqui. Vamos estudar alguns deles. Então vamos falar sobre tabelas. Os dados coletados em uma pesquisa podem ser organizados em diferentes tipos de tabela. A tabela a seguir foi construída com base nos dados do PNAD 2015 e organiza informações sobre o esgotamento sanitário nos domicílios brasileiros. Esses dados podem ser utilizados, por exemplo, para planejar a ampliação da rede coletora de esgoto no país. Então, veja que é muito importante a pesquisa, onde você tem informações e o poder de tomar decisões depois dos dados coletados e tabulados. O governo, principalmente, utiliza muito da estatística para tomar suas decisões. As empresas também utilizam, para maximizar seus lucros. Uma parte da matemática muito importante é a estatística. Então, aqui nós temos o esgotamento sanitário nos domicílios brasileiros em 2015. Então, observe que é muito importante ter o título, que indica a principal informação da tabela. Então, esta linha indica que a rede coletora de esgoto estava presente em 59% dos domicílios brasileiros. Esta coluna indica os tipos de esgotamento sanitário. Então, nesta coluna aqui, nós temos os tipos de esgotamento sanitário: rede coletora, fossa séptica ligada à rede coletora, fossa séptica não ligada à rede coletora, fossa rudimentar, outro nenhum. Esta coluna indica o percentual de domicílios brasileiros de cada tipo de esgotamento sanitário. E logo aqui abaixo nós temos a fonte. A fonte indica onde os dados foram obtidos. Então, neste caso aqui, a fonte é do site do IBGE, Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Agora, considere a tabela de dupla entrada a seguir, construída com base em uma reportagem. Então, aqui é outro tipo de tabela, só que ela é de dupla entrada. Então, aqui está o título, estatura média em alguns países em 2014. Observe que a tabela aqui é formada por linhas e colunas. Esta linha, por exemplo, indica a estatura média dos homens e das mulheres na Holanda. Então, esta linha aqui, está a estatura média dos homens e das mulheres. Esta célula é o encontro, de linhas e colunas. Indica a estatura média das mulheres no Brasil. Ela corresponde ao cruzamento da linha referente ao Brasil e da coluna referente à estatura das mulheres, como eu falei. A linha referente aqui é o Brasil e a coluna referente à estatura de mulheres. Então, observe que a célula aqui eu encontro aqui da linha com a coluna. Então, essa primeira coluna aqui, ela indica os países. Essa segunda coluna aqui
indica a estatura média dos homens em cada país, e a terceira coluna é a estatura média das mulheres em cada país. E observando que logo aqui embaixo nós temos a fonte. Gráficos. Além das tabelas, podemos organizar informações por meio de gráficos, que possibilitam uma análise dessas informações de maneira mais visual. Como aquela frase fala, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos iniciar aqui com o gráfico de colunas. Então, aqui está a imagem. Então, observe que logo no início nós temos aqui o título, que é Filmes Brasileiros lançados de 2012 a 2016. Então, quem não lembra do plano cartesiano, que nós temos dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. O eixo Y é esse aqui, ó, na vertical, chamado também de ordenadas. E o eixo X está aqui na horizontal, chamado de abscissas. Então, nesses eixos, ele indica algumas informações. Nesse gráfico aqui, ele está indicando a quantidade de filmes lançados. Então, nesse eixo aqui, a quantidade de filmes, observe que cada gráfico pode ter aí a sua escala. Então, essa escala aqui, ela está de 20 em 20. Então, observe, 0, 20, 40, 60, 80, 100. Aqui nesse outro eixo horizontal, indica o ano de lançamento dos filmes brasileiros. Então, está aqui ó, o ano 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então, observe que ele dá aqui a informação, ó, ano, nesse eixo. E aqui também ele dá a informação, ó, quantidade de filmes. E logo aqui em cima das colunas, nós temos os valores, ó, 83. Então, observe que 83 está aqui ó, entre 80 e 100. 2013, ó, 129. 2014, 114. 2015, 133. 2016, 142. Então, essa informação, ó, nesta coluna indica que foram lançados 142 filmes brasileiros no ano de 2016. E também no gráfico nós temos a fonte, que geralmente fica aqui embaixo. E alguns gráficos também possuem legenda. Vamos ver agora o gráfico de barras. Então, o gráfico de barras, a diferença para o gráfico de colunas é que as barras estão aqui na horizontal. Aqui o título, brasileiros com 15 anos ou mais de idade que praticaram algum esporte ou atividade física por faixa etária em 2015. Então, observe que nesse eixo aqui indica a faixa etária, de 15 a 17 anos, 18 a 24 anos, de 25 a 39 anos, 40 a 59 anos, 60 anos ou mais. E nesse eixo aqui, ele indica a porcentagem dos entrevistados. E aqui ele colocou a escalazinha aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Por que que ele não continuou aqui? Porque a maior porcentagem do gráfico foi justamente 54%. Então, não teria sentido colocar aqui 80, 100. Então, parou aqui, ó. Então, observe que está aqui as porcentagens, ó, 54% de 15 a 17 anos, 47% de 18 a 24 anos, 41% de 25 a 39 anos, e aí o restante é que está aqui no gráfico. E logo aqui abaixo nós temos a fonte. Vamos ver agora o gráfico de segmentos. O gráfico de segmentos pode ser utilizado para analisar o comportamento de certa variável no decorrer do tempo, como períodos de crescimento, decrescimento ou constância. Então, esse gráfico ele é muito utilizado, por exemplo, nas eleições, para analisar o comportamento de determinados candidatos, se as intenções de voto se aumentaram, se diminuíram. Então, aqui nós temos a imagem de um gráfico de segmentos. Começando aqui, nós temos o título, porcentagem de portadores de celular por plano contratado, de 2008 a 2016. Esse eixo aqui é a porcentagem, está na escala de 0, 10, 20, tem na escala de 10 em 10. Esse eixo aqui são os anos, 2008, 2009 até 2016. Aqui embaixo nós temos a fonte. E observe que nesse gráfico aqui ele tem a legenda. Então a legenda indica que a linha azul representa a variação do percentual de pessoas que possuem celular com pagamento pré-pago. E a linha vermelha com pagamento pós-pago. Então observe aqui, ó, em 2008, 9%.
2009 permaneceu com 9%, então aqui analisando o comportamento do gráfico. 2010 diminuiu aqui 1%, foi para 8%. 2011 teve um aumento aí até considerável, aumentou 4%. 2012 aumentou, continuou em 13% para 2013. 2014 aumentou para 16%. 2015 aumentou e 2016 também houve um aumento. Então ele começou aqui em 2008 com 9%, 2016 23%. Então esse mercado aqui pós-pago é um mercado que está crescendo sim. E observe aqui o mercado pré-pago. Então observe que ele começou com 91% em 2008, diminuiu 1%, aumentou, diminuiu aqui para 88%, diminuiu, permaneceu. Então observe que aqui foi só diminuindo. Então as empresas poderiam aqui tomar uma decisão, fazer um investimento maior nesse setor aqui do pós-pago. Vamos ver agora o gráfico de setores ou gráfico de pizza. O gráfico de setores costuma ser utilizado para apresentar os dados de uma pesquisa, possibilitando comparar as partes em relação ao todo. Por isso, em geral, os dados são expressos em porcentagem. Então, aqui nós temos a imagem de um gráfico. Aqui está o título: Distribuição da população indígena por região em 2010. Então, observe que ele está em forma circular e todo esse percentual aqui ele tem que completar 100%. Então, fazendo aí a soma, 100%. Então, este setor e este elemento da legenda indicam o percentual da população indígena brasileira que vivia na região norte. Então, aqui nós temos uma legendazinha, verde aqui é a região norte, aqui nós temos a região nordeste, a região sudeste, centro-oeste e a região sul. E aqui nós temos a fonte logo abaixo. Nesse tipo de gráfico, cada setor é proporcional à parte do todo que a região representa. Temos que a população indígena total, 100%. Então, como eu falei, somando todas as porcentagens, tem que dar um total de 100%. É representada pelo círculo todo, que corresponde a 360 graus. Assim, para o setor que representa a região norte, por exemplo, calculamos a seguinte proporção. Então, em um círculo, sabemos que uma volta completa corresponde a 360 graus. E aí podemos fazer uma proporção para saber quantos graus corresponde justamente a 38% dos índios da região norte. Vamos ver aqui, ó. Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Percentual correspondente a toda a população indígena, 100%. Que esse 100% corresponde ao círculo todo, que uma volta completa é 360 graus. Então, o ângulo central do círculo todo. Então, a região da população norte, 38%, que corresponde a X em graus aqui. Então, aqui é uma proporçãozinha, só fazer a regra de 3 que encontramos aí o valor em graus. Então, aqui, ó, ângulo central do setor correspondente à região norte. Então, aqui foi transformado em decimal, 100% corresponde a 1 inteiro e 38% corresponde a 0,38. Estudamos isso aqui na aula de porcentagem. E aqui continua a mesma coisa. Multiplicando agora aqui o meio pelos extremos, ó, 1 vezes x é igual a 360 vezes 0,38. Então, ó, 1 vezes x é x, 0,38 vezes 360, 136,8 graus. Então, aqui está a representação. Ó, 38% corresponde a 136,8 graus. Então, vamos resolver a questão 6 da avaliação diagnóstica SAB. No gráfico abaixo está representada a produção de uniformes escolares de uma confecção durante o primeiro semestre de um ano. De acordo com esse gráfico, quantos uniformes escolares, no total, foram produzidos pela confecção nesse período? Então, aqui está o gráfico, é um gráfico de colunas. Nós não temos o título, mas na questão informa que é a produção de uniformes escolares durante o primeiro semestre. Então, aqui em janeiro foram produzidos 1.250 uniformes, em fevereiro 1.300, março 1.400, abril 1.500,
maio 1.300 e junho 1.350. E aqui nós temos as alternativas 1.500, 5.500, 6.750, 8.100. Então vamos calcular aqui quantos uniformes foram produzidos nesse semestre. Então é só somar esses valores. Está aqui, ó, 1.250, 1.300, 1.400, 1.500, 1.300 e 1.350. Fazendo aqui essa soma, vamos encontrar 8.100. Foram produzidos 8.100 uniformes escolares. Então vamos marcar aqui a nossa alternativa correta, letra D. Então, gente, essa foi a resolução da questão 6. Lembrando que a questão 7 e a questão 8, elas já foram resolvidas em aulas anteriores, então espero vocês na questão 9. Um grande abraço, deixe o seu joinha, espero que tenham gostado.